Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui comigo ao vivo, para você que vai assistir essa gravação. Bom dia, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso tema, né? Iniciamos na semana passada essa nova série falando sobre respiração consciente. E hoje, na semana passada, a gente falou como é que a respiração consciente ajuda nos relacionamentos, né? E aí depois entra o Dia dos Namorados e tudo mais. E a gente falou principalmente dessas relações que fazem parte da vida da gente, né? Independente de ser relação de casal, relação de trabalho, de família, como mãe, com os filhos, com seus amigos, no trabalho. Então a gente discorreu sobre esse assunto e como é que a gente lida com os desafios que esses relacionamentos trazem pra gente e como é que a gente faz isso, o que a respiração ajuda. E hoje eu trouxe para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre saúde física e emocional. Porque a respiração consciente, ela vai te trazer para um estado de momento presente, né? Ela vai te colocar no momento presente, ela te tira daquela confusão mental que geralmente a gente se coloca. Então começamos a criar várias histórias na cabeça da gente quando a gente está diante de uma situação que gera um desconforto, gera um desafio. E aí a gente começa a pirar ali naquele monte de informação e começa a criar histórias dentro da cabeça da gente, né? A gente cria roteiros e vai colocando personagens e vai somando coisas. Quando a gente se percebe, a gente já está com falta de ar ou uma respiração muito curta, uma crise de ansiedade que as pessoas hoje não conseguem identificar, não sabe separar o que é uma crise de ansiedade e o que é só um descompasso, o que é só uma me perdi. Então, a gente consegue colocar, através da respiração, a gente consegue voltar para o nosso estado de raciocínio, né? Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a ciência olha para isso, né? Que bases que eu trouxe. Bom dia, Di, tudo bem? Que bases que eu vim trazendo para poder construir esse conteúdo aqui para vocês. Para quem está chegando agora, a gente já faz alguns domingos, se eu não me engano, acho que esse é o 13º domingo, às 9h39, que a gente sempre traz um tema aqui, falando um pouquinho de saúde, de bem-estar e de como é que a gente pode levar uma vida mais leve. Eu já venho vivenciando, né, essa leveza já faz algum tempo, alguns meses, e aí eu decidi compartilhar aqui o que eu fiz, né, diante de tantas opções que a gente tem hoje, não só na parte de ciência, na parte da psicoterapia, como nas terapias integrativas de uma forma geral, mas o que pode te ajudar, como é que você pode escolher, de repente, que caminho seguir para resolver algo que você está passando aí, que te traga um bem-estar, né? Às vezes o que você está vivenciando está se misturando aqui dentro e às vezes isso está interferindo nas suas relações. E a gente não tem como viver sem se relacionar, não é mesmo? Então na live de hoje a gente vai falar sobre essa saúde física e emocional e no final da live a gente vai fazer um exercício de respiração consciente com visualização. Todas as práticas de todos os domingos, eu vou separar elas em pedaços menores e vou deixar disponíveis para vocês lá no canal do YouTube da Conectado, tá bom? Porque aí se você esteve aqui ao vivo, você não precisa assistir tudo de novo, vai direto para a prática que a gente vai trabalhar. E aí, a gente falar um pouquinho sobre emoção e o corpo físico. A gente tem que lembrar, né? Lá nas lives anteriores eu trouxe muito a questão do corpo físico, a questão da anatomia do nosso corpo, das estruturas mesmo que a gente tem. Trouxe também um pouquinho da parte de anatomia sutil, que faz parte desse corpo físico, que está relacionado lá com os chakras, né? Nessa harmonização desses chakras, como é que isso interfere na minha saúde física, como é que essa anatomia sutil interfere na minha saúde emocional. Então a gente já falou disso lá atrás. Eu trouxe hoje para vocês por um outro viés de que como que a minha emoção interfere na minha saúde. Como é que esse meu estado emocional pode me adoecer ou esse estado emocional pode me curar, trazer cura para mim. E quando eu falo cura, não é tratar uma doença. As pessoas confundem muito essa questão da palavra cura, né? Então, é um câncer que não teve nem, foi retirado e foi tratado e a pessoa está curada.
ela pode ter tratado o câncer, mas o que causou o câncer, aquela doença, ela às vezes não curou, né? Ela tratou a doença em si, mas a causa ela não tratou. Então a gente pode dizer que não houve ainda a cura. Porque às vezes esse câncer vai aparecer lá em outro lugar depois, lá na frente, porque aquilo que causou não foi olhado, não foi tratado. Então, a proposta aqui é que a gente resolva o que está acontecendo no momento presente. Então, se é uma questão física, é óbvio, eu vou procurar um médico, eu vou tratar, vou fazer uma cirurgia, se for o caso, mas eu não posso deixar de olhar quem causou aquilo, da onde vem aquilo. Porque lembra que eu já falei lá atrás, né? Todo sintoma é um alarme tocando. Então, se eu tô com uma dor, qualquer que seja ela no corpo, o meu corpo está sinalizando para mim que algo não tá bem. Então, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um comprimido para passar dor. Óbvio, não vou ficar com dor, mas eu preciso descobrir de onde vem aquela dor. Ah, pode ser da reunião que eu tive mais cedo, que eu fiquei com raiva, ou porque eu não consegui expressar aquilo que eu queria, ou porque foi falado coisas que me magoou e eu me magoo com muita facilidade, não sei lidar com essas coisas, com essa mágoa. Quando vem de repente do meu ambiente de trabalho, eu não sei lidar com isso. Então eu preciso descobrir da onde vem essa dor de cabeça. Ela não tá à toa aí, ela vem por algum motivo. Ah, você pode ter dormido de mau jeito? Pode. Talvez você está dormindo muito retraído, como está muito frio, você se encolhe para dormir, então talvez isso te traga dor. Então, o que a gente vai começar como é que a gente pode mapear isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do poder das emoções dentro do nosso corpo. Esse assunto, ele já foi conversado em várias áreas, das científicas às religiosas e à espiritualista. Vários pesquisadores falando sobre o mesmo tema, alguns xamãs falando sobre o tema, terapeutas de forma geral falando sobre como as nossas emoções adoecem nosso corpo. E aí eu vou deixar a indicação de um documentário para vocês que eu assisti em 2010, 2011, que é Quem Somos Nós. Então é um documentário que tem vários cientistas, várias pessoas falando sobre esse tema, falando sobre como é que a gente olha para a saúde, o que a saúde tem a ver com a nossa mente, nosso estado mental, com os nossos pensamentos principalmente. E aí, dentro desses vários pessoas ali falando sobre esse tema, tem um em específico, um cientista que eu gosto muito, que é o Dr. Joe Dispenza. Primeira vez que eu vi um artigo dele, na época esse artigo ainda nem tinha em português, falava sobre o efeito placebo, né? Eu sou o placebo. E aí, o que acontece? Nesse artigo, ele acaba contando como que você pode se curar, né? O Dr. Joe Dispenza, ele era ciclista, ele sofreu um acidente muito sério, muito grave, há muitos anos atrás, e ele ficou ali imobilizado por muitos meses, e a única coisa que ele podia era trabalhar a mente dele. E dentro dessa busca que ele foi fazendo, ele se comprometeu que se ele se curasse daquela situação, ele ia investigar isso a partir dali. Então foi a partir disso que ele começou a fazer essas investigações. Então eu estava dando uma olhada, pesquisando algo ontem sobre ele para trazer para vocês, e eu vi que tem um livro sobre o efeito placebo, Eu Sou o Placebo, que é onde fala dessa cura. Eu acredito que a gente pode se curar sim. Eu falei para você essa semana, né, que eu não acredito que algo é para sempre. Enquanto eu não descubro o que está por trás daquele sintoma, daquilo que está me causando desconforto, é porque eu ainda não resolvi. Se ainda está incomodando, é porque eu ainda não resolvi. E esse livro ele é bem bacana e fala sobre isso. Esse documentário ele vai discorrer sobre esse assunto. A Dita perguntando se respiração consciente pode ajudar no zumbido no ouvido, que ela já faz há algum tempo. O que acontece? Vai ajudar? Claro que vai. Vai ajudar você a investigar o que está causando, né? Então, dependendo do exercício que você estiver fazendo, você vai numa mentalização, né? Você vai buscando os eventos que podem ter causado isso. Então, quando isso vem para a luz, vem para a tua consciência, muitas vezes resolve o problema ali. Só o fato de você lembrar da onde vem. Pode ser um fato, pode ser algo que te traumatizou, pode ser algo
que te trouxe um choque emocional muito grande e te gerou aquele sintoma. Porque o zumbido, além de ele diminui um pouquinho a sua questão auditiva, ele diminui um pouco até por causa do incômodo. Então, o que acontece? Para sair deste padrão, você precisa de mais barulho, né? Quem já teve zumbido sabe que o barulho disfarça o zumbido. Então, é difícil ficar em silêncio quando aquilo está incomodando no ouvido. Então, é uma forma inconsciente, muitas vezes, de eu fugir do silêncio. Aqui você está colocando que você sabe onde e quando. Então, se você já sabe, é dentro desse espaço aí que você vai precisar cavucar, que nem a gente fala, vai ter que cavar aí. Por que houve isso, né? Então, provavelmente tem informações ainda aí, bem no inconsciente, que o nosso corpo faz isso por nós, né? Ele traz esse sistema de proteção, por isso que a gente muitas vezes não lembra, a gente acha que lembra, mas quando a gente vai mergulhando mais a fundo aí nas técnicas de respiração consciente, com as visualizações, em processo terapêutico, aí sim a gente consegue muitas vezes acessar essas informações, trazer para o consciente isso que está lá debaixo do nosso tapete do inconsciente. E aí, o Dr. Joe Dispenza, ele traz dentro dessas linhas, né, de como que meu corpo pode estar adoecendo pelo meu fator emocional, né? Então, ele traz a questão dos ganhos secundários através desta dor e desse desconforto. Então, eu sei que às vezes a pessoa vai falar, imagina, eu tô aqui sofrendo com isso, como eu tô tendo ganho com essa dor, com esse problema? Muitas vezes sim, a gente tá tendo algum ganho, né? Sempre tem uma intenção positiva por trás de tudo aquilo que a gente realiza. Tudo. Até as coisas mais sem noção que a gente possa estar desenvolvendo ou fazendo, nós temos uma intenção positiva por trás daquilo. Às vezes essa intenção ela pode não estar clara, ela pode estar oculta, né? Que nem a gente fala, a gente às vezes não sabe ainda o que é, mas ela tá ali. Então existe um porquê de tudo aquilo que a gente faz. E aí a linha que ele traz, que eu gosto muito, então assim, tem uma parte lá no nosso cérebro, uma glândula maravilhosa chamada hipotálamo. O que o hipotálamo faz para nós, né? Além de ele trabalhar, regular, né, ali o nosso sono, o ciclo circadiano, regular a fome, né, todas essas questões autônomas, ele também lida com as nossas emoções. E ali, o hipotálamo ele acaba conversando, né, com o nosso sistema nervoso e as nossas glândulas endócrinas. Então, quando eu sinto uma emoção, aquilo é um disparo que acontece rapidamente. Em fração de segundos. Aqui eu vou estar contando para vocês isso em forma de passo a passo. Como é que o nosso cérebro recebe, né, este impacto. Então, assim, lá no hipotálamo nós temos as proteínas, onde são fabricadas várias químicas. E o que acontece? Cada emoção que a gente sente tem uma química diferente. Então, existe uma química para a raiva, existe uma química para o medo, existe uma química para a euforia, existe uma química para depressão, uma química para ansiedade, né? Uma química para o ciúme, para o apego. Então, para cada emoção dessa, a gente vai ter uma química ali específica, tá? Então, o que acontece? Todo esse material químico que a gente libera quando sente uma emoção, né? Então, essas emoções, elas vão entrar em contato. Tem até a química do amor, né? Então, quando você tá apaixonado, né, que tudo fica bonito, tudo fica lindo, essas coisas todas movimentam aqui dentro da gente muitas químicas, e essas químicas também têm os receptores dessas emoções. Então, imagina que a sua célula, toda vez que você sente uma emoção, ela dispara uma química específica. Então, por exemplo, eu vivi muito tempo na raiva, né? Então, toda vez que eu entrava em contato com uma situação que já me disparava a raiva, aquela química já era liberada ali. Então, por bastante tempo, eu fiquei descarregando a mesma quantidade de química para aquela emoção. Por isso, quando a gente fala que
mudar algo, né? Mudar um comportamento, mudar uma forma de pensar, mudar uma emoção, não é simplesmente, eu penso assim, ou eu sinto raiva por causa disso, então amanhã eu não quero mais sentir essa raiva. Não é tão simples assim, porque essas células que estão acostumadas a receber este químico, ela gosta daquilo. Então ela fica viciada naquela emoção. Então, quanto mais eu sinto aquela emoção, mais as minhas células se acostumam. Então imagina só que as suas células, elas acabam se multiplicando, né? Elas vão se dividindo aí dentro dos processos metabólicos. Só que a célula, quando ela se divide, ela joga essa célula nova, quando ela aparece, ela já está ali com aquela informação, ela já tem um receptor daquela emoção. E ela gosta daquilo ali, ela está familiarizada. Então ela vai criar, a gente acaba criando situações para sentir de novo aquela emoção. Nossa, mas se eu sinto medo, então eu crio situações de medo? Sim, de forma consciente ou não, você acaba sempre criando situações para te gerar aquela sensação. Um outro exemplo, tem pessoas que são viciadas em adrenalina, né? Então ela vai lá, faz um esporte super radical, se coloca em perigo e aquele pico de adrenalina, aquilo motiva ela. Aquilo traz um bem-estar, uma sensação maravilhosa, um prazer. Então ela vai ficar, e ela sempre precisa de mais, né? Sempre ela vai estar precisando um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Não, eu preciso de mais um pouquinho. De mais um pouquinho. Então, perceba como muitas vezes a gente se coloca em situações, a gente se coloca em cenários para estar gerando aquela sensação, aquela emoção de novo para liberar aquela química. Então, ele coloca aqui, ele tá dentro do estudo que eu pesquisei para vocês, né? Então, assim, ele coloca aqui, toda vez que essas glândulas se manifestam, essas emoções se manifestam e ativam essas glândulas, quem dosa isso é a glândula pituitária, que tá aqui, ó. Lembra lá no nosso chakra coronário? Então, toda vez que eu me conecto com aquela emoção, eu disparo uma informação. Então, como é que a gente faz para trabalhar, então, esse equilíbrio? Se eu entro em contato com essa emoção, que vai gerar toda essa descarga química no meu corpo, como é que eu volto para o meu centro e para o meu equilíbrio? Né? Então, eu gosto muito de chamar de exercício de equalização, que foi o que eu aprendi lá nas terapias, quando eu passei pelos processos terapêuticos holísticos dentro do tratamento, que é você equalizar aquilo que você está sentindo. Então, a informação, quando ela chega, ela pode ser recebida em alguma parte do corpo, né? Então, você pode sentir um desconforto no estômago, sentir uma pontada no meio do peito, uma pontada na cabeça, dependendo da emoção e da situação que você estiver ali experienciando. Na hora que você percebe que isso chega, você para. Para. E na hora que você para é onde entra a respiração consciente, é onde você vai... Eu percebi que está chegando aquela emoção, né? Acabei de ter aquela discussão. Então você traz para o consciente e sai do padrão automático de informação. Sair desse padrão automático é muito cansativo. Sim, porque você tem que ficar o tempo todo em estado de alerta, percebendo o que está te acontecendo. Então, para a gente, né, para o nosso cérebro economizar energia, ele vai no modo automático. Então, sair deste padrão automático e vir para esse lado mais consciente demanda treino, tempo. E não existe um final, né? Um fim do... acabei, cheguei aqui e acabou, né? Fiz isso e fim. Não. Cada vez que você faz, vão acontecendo outras situações para que você seja trabalhado novamente. Então você vai vivenciando várias experiências e vai se lapidando, vai ficando mais fácil. É como se você se adiantasse naquele gatilho, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, vamos lá. Essa química, quando ela vai entrar na corrente sanguínea, ela vai disparar essas emoções e vai vir pro meu corpo físico. Quem vai receber, quem vai perceber o mal-estar é o corpo físico. Então, mesmo que essa informação tá vindo lá, né, tá sendo distribuída na minha corrente sanguínea, passando por todas as minhas glândulas, desde a pituitária até lá embaixo no meu chakra base, onde também tem glândulas ali recebendo.
tá liberando hormônio. Como é que eu faço para perceber? Olho para o corpo físico. Por isso que o trabalho que eu desenvolvo, ele é voltado para o corpo físico, porque é lá que você vai perceber. É no corpo físico que você vai sentir. Então, digamos que você sente o incômodo no joelho. Toda vez que você entra em determinadas situações, teu joelho dá uma fisgada. Só que você não associou a dor no joelho àquele padrão emocional. Então começa a perceber que lugar do teu corpo hoje que dói, fisicamente mesmo, uma dor lombar, eu sempre tô com a cervical meio travada, eu tenho dor de estômago, nossa, eu acabo de comer, já tenho uma queimação no estômago. Então assim, seu corpo já está sinalizando, conversando com você que tem algo que não tá legal. Ele já tá falando, né, através de sintomas bem sutis. É sutil, gente. Quando a dor tá gritando, você vai no médico, né? Aí você procura o médico, você faz um raio-x, faz uma tomografia, né? Então, as costas, caramba, de cima até embaixo tem muita coisa que rola, né? Então, se é aqui na região dos ombros, né? Na região ali dorsal mais superior, pô, é peso. São pesos que você carrega. Lá embaixo na lombar, tá relacionado a questões mais ancestrais, né? Dependendo do viés que você estiver olhando para tratar, né? A região lombar também, dependendo do viés da metafísica da saúde que você estiver pegando, né? Eu falo que é a colateral que você for pegar, pode estar relacionado também a ego, vaidade, né? Egocentrismo. Então, o nosso corpo, ele vai contando pra gente o que está acontecendo aqui dentro. Ele vai trazendo para vocês essas informações. Como é que o nosso emocional está? Então, trabalhar uma questão emocional não é tão simples quanto muitas vezes se vende por aí. Então eu tenho uma emoção, eu vou fazer uma reprogramação, ou eu tenho uma emoção, eu não quero mais sentir ela. Não é tão simples assim, né? Eu preciso investigar por que eu sinto, quando eu sinto, quando que se manifesta, quando que essa emoção se manifesta. Quem faz a emoção manifestar? É com todo mundo? É com determinadas pessoas, né? Então, assim, Diz que tá falando da escápula, né? Então, as escápulas, a minha filha fala que são as asas de anjo. E de fato, né? Essas escápulas parecem asas de anjos, realmente. Então, tem um monte de coisa aí relacionado a essa dor no meio da sua coluna, né? O que essa coluna representa? A coluna toda, né? Como sistema. Se vocês pegarem uma foto do nosso sistema nervoso, que é uma das primeiras coisas que a gente forma, né? Ali quando a gente está na fase embrionária, lá na barriga da mãe, são fios, onde vão passar muitas informações. Muitas conexões acontecem ali. Então, o sistema nervoso ele vai conversar com as glândulas. Então, pensa, eu sinto algo. É tudo disparado automaticamente. Percebe a importância de eu estar consciente do que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo agora, neste momento? Ouvindo isso que eu tô aqui falando para vocês, essa informação ao entrar pelo seu canal auditivo, no seu cérebro gerou imagens. No seu cérebro ativou memórias, gerou sensações, boas ou não. E não existe o bom e ruim, ela tem o que é bom e ruim para cada um de nós, né? Então, me trouxe uma sensação ruim, lembrou que eu tô sendo displicente com as minhas emoções, lembrou que às vezes eu me vitimizo, né? Então, a vitimização também vai estar lá relacionado, você também libera química para isso. Então, são padrões que a gente traz, tão enraizados e tão profundos, que não é só eu saber que eu resolvo. Se fosse assim, estaria fácil, né? E aí, por que a gente repete os padrões, né? Então, eu já identifiquei o que eu sinto, eu já sei aonde no meu corpo isso acontece, né? Eu já identifiquei no corpo quando essa emoção acontece, eu já sei quem dispara o gatilho, eu já sei o que acontece. Mas por que eu repito? Por que eu faço de novo? Por que eu entro de novo naquele padrão? Se eu já sei, agora eu já sei que eu não quero mais sentir aquilo lá. Existe
Lembra que eu falei lá no começo que dentro desse estudo do Dr. Joe Dispenza que ele fala que as células vão se viciando naquela química. Tudo é química no corpo da gente. Então, quando a gente se vicia, a célula se vicia naquela química, a gente acaba criando novos padrões. É como se a gente quisesse disfarçar, tá? Então, por exemplo, vou trazer aqui a emoção da raiva. Ao invés de eu colocar a emoção da raiva, falar sobre ela, a gente fala sobre mágoas, é como, é uma raiva light. Então a gente vai criando disfarces para aquela emoção, ou subcamadas para aquela emoção, para que quando os eventos aconteçam, é como se eu não conseguisse olhar para eles como é, de fato, né? Eu fico mascarando, maquiando aquilo ali para disfarçar algo, né? Para não ir direto. Isso é um sistema de defesa que a gente tem. E a gente faz isso sem intenção. É só para se proteger. É só para evitar a dor, né? Então, como o nosso cérebro ele só entende prazer e dor, ou ele vai fazer as coisas para evitar a dor, ou ele faz as coisas para evitar o prazer como uma forma de punição também. Porque a gente também faz isso com a gente, pelo incrível que pareça. Então, a gente repete esses padrões, por quê? Porque a gente já está ali acostumado com ele, familiarizado. Então, se é um nome, por exemplo, ira, raiva, é algo muito chocante, eu vou usar palavras, substantivos, né? A língua portuguesa, ela tem N substantivos para as coisas, eu vou usar sinônimos para a mesma coisa, para disfarçar aquilo que de fato é. Então, a respiração consciente, ela faz você viver o que é. Ela faz você ficar no agora, naquele momento presente. Só que isso é desconfortável pra caramba, né? E dói muitas vezes, e eu não quero isso. Então, a pergunta que eu deixo pra você é: quanto você suporta de desconforto, né? Então, cada pessoa vai ter o seu limite. Talvez quando você chegar no seu limite, você escolha parar de mascarar e querer viver aquele real, né? O que é o real daquilo que você tá passando aí. E quando que essas emoções, elas já estão no padrão automático, então ela já acontece. Quando eu vi, eu já explodi, né? Quando eu vi, eu já chorei, já me descabelei. Então, o que eu consigo fazer de antemão para antes, né? Então, antes de eu entrar naquele padrão, o que eu posso fazer? As emoções negativas, elas têm uma tendência, né? A ser recorrente. Olha só, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. Olha os eventos da sua vida. A gente sempre lembra daquilo que foi mais traumático do que aquilo que foi mais legal. A não ser que eu te traga informação, né? Me traz uma memória de algo que foi muito maravilhoso. Aí você vai lá buscar. Aí você vai lá. Tá. Teve uma vez no nascimento dos meus filhos. Numa viagem que eu fiz. Mas se eu não te trouxer uma emoção positiva, essa palavra, quando eu falo me traz algo na tua memória, a gente geralmente vai num trauma. A gente geralmente vai na dor. Esse é um padrão condicionado humano que a gente tem, né? Então, é muito mais fácil eu ir buscar isso do que algo bom. Então, esse treino de ficar trazendo a nossa mente para aquilo que é melhor para nós, né? E não é a positividade tóxica, tá? Não é aquele, tá tudo maravilhoso. Não, tá um caos. Tá um caos e eu tô consciente desse caos, né? Não é, tá um caos, mas tá tudo bem, tem que ser assim. Não funciona desse jeito. Então, aqui você trouxe... E se for do tipo decepcionada? Eu não estou com raiva. O que é decepção? Decepção é uma expectativa que eu criei diante de algo. Então, eu, na minha mente, criei uma expectativa diante de alguma coisa, de algum evento. Eu vou trazer o exemplo do doce bonito da vitrine, né? Você entra naquela confeitaria maravilhosa, que o seu sonho é comer um doce daquele lugar. E aí você junta seu dinheiro, você vai lá e você escolhe o doce mais bonito da vitrine. Quando você pega o doce, você cheira o doce, ele tem aquele cheiro, aquele aroma. Quando você põe na boca, vem a decepção, né?
A decepção ela vai estar envolvida em várias coisas. Por quê? Porque essa emoção decepcionada está linkado aí no seu hipotálamo, no seu arquivo de memórias, no seu hipocampo, né? Lá no seu arquivo de memórias, ele está relacionado a outras experiências que você viveu que se decepcionou. Então, essa decepção pode estar relacionada a pessoas. E não é o doce em específico ou o confeiteiro que fez. Você só associa essa mesma sensação, porque a química da decepção é a mesma, seja para um relacionamento que você se decepcionou ou para o doce que você comeu. A química de decepção, ela vai ser sempre a mesma. Então, o que vai acontecer? Você vai evitar aquilo. Então, você não vai comer o doce daquele lugar de novo. Muito difícil você ir lá comer. Você só vai comer doce quando tiver referência. Olha, pode comer que esse aqui é uma delícia. Por quê? Porque você quer evitar essa química da decepção. De tanto você se decepcionar, você vai criando uma couraça para a decepção, de proteção, porque você não quer sentir aquilo. Então, em algum momento, quando você percebe o engano que você criou, porque a gente faz isso, né? A gente vai criando essas armaduras para nós. Quando a gente percebe, através de autoconhecimento, né, de você ir se curando dessas questões, você fala, caramba, eu perdi tanto tempo, tanta oportunidade, porque eu criei, né, essa couraça para me proteger, e caramba, foi uma perda de tempo. Aí vem a sensação de raiva diante da decepção, né? Eu me privei de tantas coisas, de viagem, de oportunidade, né? Com medo de me decepcionar, de não me envolver em relacionamentos, porque eu com medo daquela dor. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai fazer o quê? Você já viveu isso, você vai experimentar de novo? Não, vai te fazer dor, melhor não. E aí você já se fecha, né? Então, lembra que o nosso cérebro, lá tem uma live lá atrás que eu falei, ou a gente somatiza aquilo, generaliza e distorce, né? Então, toda vez que eu vejo algo semelhante, o meu cérebro já cria uma associação. Ah, eu não consigo entender isso que você está falando. Tenta ler uma palavra, o começo de uma palavra. Na hora o seu cérebro já traz a palavra pronta. Só que quando você lê de verdade, né? Você lê com um pouco mais de cuidado, você vê que não era aquela palavra. Seu cérebro te engana. Porque ele está acostumado com aquele começo, né? E espontâneo. Aí ele já fala, é espontâneo. Não, mas pode ser espontaneidade. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu vou começar algo que já me é familiar, eu já crio um monte de gatilhos e isso vai acontecendo. Aí você está fazendo uma pergunta, né? Hoje alguém me perguntou se no meu aniversário me surpreendesse de que forma eu gostaria de ser surpreendida. Eu simplesmente não soube eleger um único evento. Isso te colocou para pensar, né? Porque de fato, muitas vezes, percebe que é uma coisa boba, né? O que você gostaria? O que seria surpreendente para você? Você não consegue nem identificar. Por quê? Porque você associou surpresa a algo ruim, a algo negativo. E o que mais é possível, né? Existem milhões de possibilidades de surpresas. Tem surpresa que vai ser uma meleca, vai ser uma droga. E tem surpresas que vai ser magnífico. E tá tudo certo, é tudo surpresa. Só que quando eu quero controlar até a surpresa, aí não dá, né? Então começa a perceber quantos padrões de condicionamentos a gente traz e a gente faz a vida ser um peso por isso. Porque a gente já sabe, eu já sei como é que vai ser. Poxa, deixa a vida te surpreender. Mas e se for ruim? Ok, foi ruim. Você vai conseguir experienciar e saber, é ruim ou é bom. Simples assim. Sem ter um lugar a se chegar. Não tem que, nossa, tem que ser a melhor surpresa da vida. Vamos fazer, é uma surpresa, vamos levantar cedo e fazer um piquenique. Hoje acordou aqui 3 graus, né? Não queria ir fazer piquenique. Por mais que esteja um sol, aquele céu que não tem uma nuvem, lindo lá fora. Mas tá muito frio, não quero. Então a pessoa às vezes se prepara toda para uma coisa e você na hora, que legal, não era bem isso que eu queria. Pensei em ficar debaixo das cobertas e tomar algo quentinho. Entende? Então assim, a expectativa gera decepção.
porque as nossas expectativas não vão ser atendidas pelas pessoas. Lembra sempre disso. Quando você cria uma expectativa, você se decepciona, porque você criou todo um passo a passo aí na tua cabeça que não foi atendido pela pessoa, porque a pessoa não sabe. Se você não falou para ela, se você não contou o que você queria primeiro e depois, e depois, e depois, se ela te decepcionou, foi porque você criou a expectativa. Não é a pessoa o problema. Consegue entender? É assim ficar mais fácil a gente viver, né? Então assim, eu sempre falo, né? Crie unicórnios, mas não crie expectativas, porque você vai se decepcionar, tá? Então assim, não existe milagre para esse processo de mudança, vocês estão vendo? Quantas coisas eu preciso trabalhar, pensar, digerir, né? Ruminar aquilo ali para eu conseguir de fato solucionar, né? Por que eu não consigo ter um pensamento ali que possa me ajudar, né, naquele momento? Então, como é que a gente controla essa emoção, né? Então, tá. Quando que a pessoa não... Eu não consigo controlar essa emoção da expectativa, da decepção, né? Porque eu fico aqui imaginando na minha mente, porque eu sou muito criativa, né? Então eu fico aqui criando coisas que vai acontecer primeiro isso e depois aquilo, e a gente vai para tal lugar... E aí chega na hora, não acontece, né? Então, aí você já vivenciou isso mais de 20 vezes, mas você continua fazendo isso. A pergunta aqui é, por que você continua fazendo isso? Então, assim, a gente tem tanto medo de se aventurar no desconhecido que eu prefiro fazer algo que eu já conheço, que é a decepção, né? Então... cair de paraquedas, né, de braços abertos ali para aquele momento, fazer isso é muito desconfortável para o controlador. Como assim eu vou me jogar de braços abertos naquela experiência? E se der ruim? Você não sabe. Você não sabe. Então o seu treino é se permita experienciar. Vá sem expectativa. E aí você é muito surpreendido por isso, né? E quando eu não crio expectativa, geralmente é bom. Geralmente é bom quando eu passei a fazer isso, né? Porque eu queria controlar todos os passos. E é engraçado, eu atendi uma cliente semana passada que ela falou que ela queria, né, realizar lá um sonho com o marido dela e ela criou tudo tão milimetricamente que óbvio que ela ficou decepcionada no final. Por quê? Porque o marido dela não atendeu as expectativas, né? Chegou lá, ele comeu algo que não caiu legal e aí acabou com a viagem. Simples assim. Então, o que a gente aprende com a história do outro? Quando você vai para uma viagem romântica, não se aventure tanto na comida, porque você pode estragar a viagem, que foi o que aconteceu ali, né? Então, assim, mas eu quero experimentar de tudo. Então tá. Saiba que você pode comer algo que não vai te cair legal. E aí tá tudo bem se eu passar mal. Eu já tenho essa consciência que eu tô aqui me aventurando nessa viagem gastronômica e de repente eu posso comer algo que vai me fazer mal. E eu tenho que ter essa consciência que no dia seguinte vai ter um passeio maravilhoso por um canyon que eu tô muito louca para conhecer. Aí eu vou estar consciente de que se eu comer isso aqui nessa janta, nessa loucura gastronômica, eu posso estragar o meu passeio de amanhã. E aí eu entro num lugar de escolha, de querer comer ou não. Falar, eu vou abrir mão dessa loucura gastronômica porque eu quero muito conhecer esse canyon amanhã. Percebe a responsabilidade na escolha? É isso que a gente foge. Por isso a gente vai no automático. E aí a gente culpa depois todo mundo do lado de fora. Eu não fui porque você comeu um negócio estragado. Né? Você comeu algo que te fez mal. Então, assim, todos esses questionamentos a gente faz previamente a ação. Olha o tamanho do trabalho que dá. E aí, uma coisa que a gente sempre esquece é uma palavrinha pequena chamada descanso. Quando a gente começa a mergulhar nesse processo de autocura, isso eu chamo de cura, tá? É quando você começa a curar os seus condicionamentos, as suas perebas internas, as suas questões aí é um processo de cura, de fato, né?
Tratou uma doença, você tratou dela, né? O que causa vem a emoção antes da doença, né? Então eu falo, quando a doença está instalada já, né? Um tumor está instalado, materializado ali, né? Que você faz um exame, ele aparece, e aí você tem que tomar uma ação diante daquela situação. É porque antes, muito antes, a gente deixou de ver algo, tá? Então, aí a gente passa a ficar mais alerta, muito mais alerta, né? Então, outra hora eu conto sobre isso pra vocês. A gente faz uma live só pra falar disso. Então, esse descanso ele é necessário. Por quê? Porque este trabalho gasta uma energia danada. Tem um gasto energético grande, não só mental, como físico também. Cansa fazer isso. Tem dias que você vai querer jogar tudo pro alto e falar, dane-se, eu quero voltar para a minha ignorância. Porque, né, enquanto eu era ignorante, desconhecia esse tipo de coisa, eu culpava as pessoas e tava tudo bem. Eu ficava bem com aquilo. Só que nem diz uma professora minha, né? Depois que você vê, não tem como desver. Então, assim, esse processo, ele precisa de descansos, né? Então, se permita, naquele dia, ficar em silêncio, não fazer nada, né? Ai, vou ver um programa bem aleatório, aqueles besterol, para tu sair um pouquinho dessa demanda. Porque cansa realmente. É bem cansativo fazer isso o tempo todo, né? A gente não dá conta. Então, né? Ai, toma um vinho em vez do chá, entendeu? Dá uma equilibrada. Quando a gente começa esse processo, a gente se torna muito chato, porque a gente só quer falar disso, porque a gente só quer ler isso, a gente só quer... Por quê? Porque vai trazendo tantas respostas pra gente que a gente quer mais. A gente fica viciado nessa coisa, né? De autoconhecimento, de buscar mais, só que até isso é desequilíbrio. Então eu preciso... Senão você fica uma pessoa muito, muito, muito desagradável, né? Muito desagradável. Por quê? Porque você acaba querendo que todo mundo faça o que você está fazendo. E às vezes as pessoas não estão no momento delas. Não estão na hora delas de fazer isso, né? Então, assim, olha quanto tempo você levou para tomar consciência e começar a querer fazer o processo. Por que que você acha que o outro, né, a pessoa que você gosta, também tem que fazer? Não vai fazer, gente. Às vezes você é o único na família lá de 30 pessoas, você é a única criatura que está fazendo esse processo. E ele é um caminho muito solitário, que nem eu ouvi de um cliente semana passada. Nossa, esse negócio aí é mó sozinho, né, que a gente faz? É mó sozinho. É solitário, sim. Por quê? Porque é nosso, é algo individual. O que as pessoas vão colher é o quanto você melhora. Aí as pessoas falam, nossa, você nem tá tão chata mais, né? Nossa, você não tá mais tão exigente. Nossa, até que você não tá criticando tanto, né? Assim que a gente recebe um elogio depois, entendeu? Nossa, você não tá tão brava. Nossa, você nem grita mais. Ou você grita menos, né? Então, isso, quando as pessoas começam a falar isso pra você, quer dizer que o seu processo tá funcionando para o lado de fora já. Além dos benefícios que você já colhe, as pessoas que estão à sua volta começam a colher também desses benefícios. Mas demora, tá? Sem se iludir aqui, tá? Que assim, eu não sou a pessoa que vai te iludir. Eu vou te puxar pra real. E a real demora. Porque as pessoas estão acostumadas com o seu padrão antigo. As pessoas não vão saber lidar com você nesse padrão novo. Elas vão criticar, elas vão achar você chata. Elas vão achar que você é muito séria, que você não brinca mais. Só que antes eu fazia brincadeiras e palhaçadas pra fugir de mim mesma, só que agora eu não quero mais, cansei. Eu falava um monte de besteira, eu queria ser a divertida pra todo mundo, mas por dentro só eu sei o quanto não tinha nada de divertido. Então quando você começa a ir se encaixando no seu lugar, você não aceita mais esse tipo de coisa e você não quer mais esse tipo de experiência. E eu trouxe um exercício aqui para vocês fazerem com vocês mesmos, para vocês colocarem em prática isso que a gente conversou aqui, tá? Vocês lembram que lá numa live passada eu falei sobre o PSAR? P-S-A-R. Pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. E aí nas minhas investigações comigo mesma e montando esse conteúdo para vocês,
eu cheguei a uma conclusão que eu fiquei de cara comigo mesma depois disso, né? E se a gente fizesse o pisar ao contrário? Porque assim, o que eu reparei, né? As pessoas que me conhecem já há mais de 20 anos, elas viram esse meu processo gradual. Elas viram o quanto as mudanças que foram acontecendo. Quem me conhece agora acha que eu sempre fui assim, só que não, né? Só que não. Isso aqui é resultado de trabalho, né? Muito trabalho, diga-se de passagem. E o que acontece? As pessoas, elas querem o resultado do que você está vivendo. Elas querem o resultado dessa leveza, elas querem o resultado dessa magreza aí que você alcançou, elas querem o resultado da liberdade financeira, geográfica que você tem. As pessoas, elas querem o resultado final, mas elas não querem fazer o processo. Então, o que eu pensei? E aí eu quero que você pense comigo, tá? Se eu começar pelo resultado, lembra do PSAR? Vamos começar pelo R. Você vai fazer isso na sua escrita curativa, tá? Que é aquela ferramenta maravilhosa que eu já ensinei aqui. Posso até fazer uma outra live só sobre essa ferramenta, de como que a escrita pode te ajudar nesse processo aí de investigação, tá? Então, você vai começar pelo resultado, ao invés de começar pelo pensamento. Porque o pensamento, ele já tá no automático, é difícil você agarrar ele. Então, vamos começar pelo resultado. Então você vai escolher o resultado que você quer ter em determinada situação, por exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui para você que seria, na minha época, né, quando eu comecei a fazer esse trabalho, era diminuir a minha reatividade ao meu filho mais velho. Porque ele tem alguns padrões de comportamento que aquilo gerava uma reatividade em mim. E eu não queria mais reagir daquela forma. Então o que eu tinha que fazer? Parar a reação. Então a primeira coisa que eu fiz foi: o que eu tinha que fazer como resultado? O que eu queria? Eu não queria ser reativa. Tá, se você não quer ser reativa, como é que você vai fazer? Aí a gente vai pro A. Qual é a ação que eu tenho que ter, que eu tenho que realizar para deixar de ser reativa? Parar, por exemplo. Então, ao invés de eu reagir, eu tinha que parar. Então, que ações que eu posso deixar de fazer, por exemplo? Ou eu posso incluir uma ação ou tirar a ação. No meu caso, como eu tinha a reatividade ela é impulsiva, ela é imediata. Então, eu tive que fazer o quê? Estacionar. Então, eu não respondia. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu parei de responder. Eu parava. Porque nesse momento de parada, aí eu ia respirando, contando e devagarinho eu respondo. Aí eu respondia. Aí eu falava o que eu queria, mas eu tinha que fazer movimentos antes. A sensação. O meu coração, ele disparava. Ele dava eu recebia uma descarga de adrenalina e aí eu reagia. O que eu tinha que fazer? Perceber, então, o que eu sinto na hora que dispara o meu gatilho? O meu era disparava o coração. Então, o fato de eu respirar, reter o ar o máximo que eu consigo e soltar devagar, eu ia baixando a frequência cardíaca. E aí, continuava respirando e aí depois eu ia falar. E por último, né, o que eu posso pensar, né, na hora? Ou mudar o pensamento? O que eu fazia, né? Que gatilho que eu usava para não ficar pensando? Eu fechava os olhos. Então, vamos voltar lá. O pensar é o P, o pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação e traz um resultado. A gente vai começar ao contrário, a gente vai começar pela reação, né? Então, ao invés de eu do resultado que eu quero ter, né? Que resultado que eu quero ter sobre aquela situação que eu já mapeei ali? Que resultado que eu quero? Para ter esse resultado, que ação eu tenho que ter ou não ter? Lembra sempre que ação que eu preciso ter? Muitas vezes eu vou ter que ser proativa em determinadas situações, dependendo do que eu escolhi. E tem situação que é não fazer nada. É uma ação, não fazer nada também é uma ação. Então, que resultado que eu quero ter
Para ter esse resultado, que ação eu preciso ter ou não ter? E que sentimento que eu quero ter quando eu chegar naquele resultado final? Quais são as sensações que eu quero? No meu caso, eu tinha disparo, meu coração acelerava. Então eu queria o quê? Eu queria calma. Eu queria calma. Então, para eu ter calma, que ações eu tenho que ter para ter calma? No meu caso, não fazer nada. É parar e botar o foco na respiração e ficar respirando. Então, o que eu posso pensar, né? Para não disparar aquele gatilho. Se eu pudesse criar isso, né? Então, no meu caso, antes do gatilho disparar, eu fechava os olhos. Fechava os olhos, começava a respirar, o meu coração ia desacelerando e aí eu não reagia. Percebe que é um treino fazer isso. Eu primeiro preciso tirar da minha cabeça. Enquanto a informação só está aqui dentro, ela está se misturando com aquele monte de coisa que já tem. Traz para o papel. De tantas coisas que você hoje tem como resultado, você está satisfeita com esses resultados? Você quer mudar esses resultados? E aí você vai começar a escrever a sua história, aquilo que você quer. Então, percebam que assim, essa prática, a gente pode falar mais sobre elas, depois vocês me mandam perguntas sobre isso e a gente pode fazer um dia uma live só para falar disso. Não adianta pegar as ferramentas. Existem várias ferramentas, gente, hoje na internet disponível. No YouTube tem bilhões de vídeos, tem 50 milhões de livros falando sobre isso. O que eu preciso entender? Não é uma única coisa. E essa coisa, quando eu consigo saber qual é essa coisa, eu tenho que ter a consciência de que ela não está sozinha. Ela está amarrada com um monte de outras coisas. Isso quando não está amarrado com as pessoas também, que estão na minha volta. Então eu preciso estar consciente disso. Não é uma única coisa, essa coisa não está sozinha. Ela vem acompanhada de outras. Então eu preciso ir descascando essas coisas para chegar na essência do que de fato é, para daí sim eu conseguir resolver. Eu, quando disparo o gatilho, tenho automaticamente de começar a limpar e arrumar tudo à minha volta. Então, assim, imagina que às vezes você tá lá irritadona, você tá cheia de coisa para fazer, você deixa de fazer essas coisas que são importantes porque você tem que ir lá resolver a limpeza, que é uma forma de você compensar algo. Então, eu tenho que descobrir o que tá aí fazendo eu compensar. Né? Então, assim, aí vou sair arrumando, tá? Mas às vezes vai acontecer isso e eu não tô em casa, vou arrumar o quê? Começar a varrer a rua, né? Pensa assim, o que tá por trás desse padrão, né? Quando você era criança, que você tinha que limpar e arrumar, quem falava para você limpar e arrumar? Por que você tinha que fazer isso? Ou quando era criança você não fazia? Você foi criada num ambiente que não era super limpo e você cresceu com aquilo que, tem que estar perfeito. Tem que estar brilhando. Se eu não passar o cotonete no rodapé, não tá bom. Né? Então você falou descontrole. Total. Eu preciso parar e ajustar isso. Fazer esses ajustes. Ok? Mande suas perguntas depois lá para mim no direct que eu respondo ou no WhatsApp. Que aí eu posso fazer alguns vídeos depois para responder, se for resposta muito grande, tá bom? E eu falo, né? Não existe pergunta sem sentido, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas sem coragem de fazer. Eu já fui essa pessoa, né? Que eu não perguntava. Ah, tá bom, eu entendi, eu já sei. Então hoje eu não morro mais na dúvida, eu pergunto, né? Então a gente vai fazer a prática de hoje de respiração consciente com visualização. Para ela, eu vou pedir para que vocês fiquem aí sentadinhos onde vocês estão, se acomodem, que a gente vai fazer um mapeamento. A gente vai começar a mapear aonde no corpo se esconde, né? O corpo da gente, ele tem essa capacidade de guardar, né? Então a gente tem as nossas células que são excelentes para armazenar coisas, informações. A gente traz ali muitas informações. Então essa prática vai te ajudar a você a encontrar aí em você onde pode estar escondido essa emoção.
Então fecha um pouquinho os seus olhos, coloca o foco na respiração, observa como é que tá a respiração. Inspira e solta o ar. E percebe se a tua respiração tá curta, se ela tá comprida, rápida ou lenta. Observa a temperatura do ar. Deixa teu corpo confortável aí onde você tá. Quando o corpo não tá confortável na prática, ele fica te tirando, te puxando, né? Ele puxa a tua mente. Então, corpo relaxado e conforto é muito importante para essas práticas de exercícios de respiração consciente. Inspira, solta o ar. E nós vamos iniciar pela sola dos seus pés. Então imagine que uma luz azul vai subindo da sola dos seus pés, vai passando pela sua perna, seus joelhos, quadril, vai passando por todos os órgãos aí que se encontram, né, no seu abdômen inferior, subindo pela frente do seu abdômen, pela sua coluna simultaneamente. E essa luz azul continua subindo, passando pelo seu peito, pelas suas costas, ombros, pela sua cabeça. E para no topo da sua cabeça. Essa mesma luz vai começar a descer e você vai se perguntar: onde no meu corpo se esconde uma emoção? E deixe com que essa luz vá descendo. O foco está na luz e na respiração. Solta os pensamentos. Deixa eles passarem, não se prenda neles. Então essa luz vai descendo. Descendo pelo peito, pelas costas, abdômen. Abdômen inferior, seu quadril, joelhos, tornozelos e pés. Inspira, solta o ar, leva a atenção ao meio do peito. E tenta sentir as batidas do teu coração. Se você precisar, você coloca as suas mãos no meio do peito para sentir o coração bater. Inspira, solta o ar. Devagarinho você movimenta seus pés, as suas mãos, e quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Todo mundo bem? Essa prática
Você pode, assim que eu desligar aqui, você já pode escrever sobre ela. O que te passou na mente na hora. E o que o seu corpo sinalizou. Às vezes você sente um desconforto naquele local, às vezes é um calor que você sente naquele local. E é o seu começo de investigação, né? Aonde se esconde, tá? Não existe uma resposta direta, às vezes não vai ser, pá, o que se esconde? Ah, é isso. Não. Às vezes você só sente algo, é bem sutil. E aí você vai estar lá fazendo uma atividade nada a ver e de repente vem na sua mente uma memória, você lembra de uma história, lembra de algo. E aí você automaticamente faz um tim, liga essas coisas. E aí você começa a obter as suas respostas. Tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo. Um ótimo domingo para vocês. A gente se vê na semana que vem com a nossa parte 3. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de espiritualidade, vamos falar da parte profissional também, como é que esses exercícios de respiração consciente pode ajudar a gente nessas áreas aí que fazem parte da vida da gente e que às vezes a gente deixa de lado porque a gente simplesmente não sabe lidar, tá bom? Beijo grande, eu que agradeço. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente se vê no domingo que vem.